A irmã Wanda vai estar falando, depois o Ministério de Louvor. Bom dia, amados. Bom dia, irmãos. Amém. Irmãos, hoje está começando, hoje dia 12, né? Estamos começando hoje o Impactando a Família. Eu gostaria de falar com os irmãos que aquele que ainda não tem, aproveita, adquire hoje o seu livro para vocês estar fazendo com sua família o culto. Gente, nós precisamos orar mais, precisamos estar mais atentos, porque nós estamos falando de família. Família é uma instituição feita por Deus e é coisa muito séria, muito importante. Quem não tem, né, já tem um namorado querendo ter uma família, isso aí vai formar uma família. Então, procure estar adquirindo seu livro. Aqui vai falar sobre vários temas importantíssimos. Nós estávamos falando ali, né, com Leandra, família, oração, tudo a ver. O homem saudável tem relacionamento saudável com a sua esposa. Então são vários temas. Os irmãos podem estar adquirindo, custa apenas R$8. Os irmãos podem estar aproveitando e fazendo culto doméstico também, tá, irmãos? Não se esqueça, começa hoje, são 100 dias de oração pela família. Isso é muito importante, nós estarmos fazendo isso dentro do nosso lar, aproveitando o tempo. Em vez de estar assistindo televisão, vamos desligar a televisão, vamos chamar todo mundo para a sala e vamos estar fazendo nosso culto. 100 dias de oração pela família, principalmente as nossas famílias. Amém, irmãos? E eu gostaria de falar também com os diáconos, para que estivessem me procurando, para que nós estivéssemos confirmando o congresso estadual, que está lá atrás do papel, né? Os irmãos já devem ter visto, e fazendo a sua inscrição, que custa apenas R$15, para na 7ª igreja nós estarmos ali na sexta-feira às 19h30 e sábado 8 horas da manhã e às 19h30, tá bom, irmãos? Todos os diáconos, por favor, estejam colaborando, indo, para que nós possamos aprender mais sobre o diaconato, tá bom? O irmão está com a palavra. Glória a Deus, querido. Graça e paz. Amém? Queremos aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães de nossa igreja, né? Que Deus abençoe, que continue derramando graça, bênção, né, Gisele? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Hoje é um dia feliz. Todos os dias são o Dia das Mães, mas hoje é um dia de estar presenteando, dando aquele beijo, né, Neves? Eu falei com a Neves brincando, falei, Neves, eu tenho muitas mães aqui na igreja, você é uma delas, Neves. Eu vou te dar, meu amor. Tá vendo? Mãe, tá vendo? Olha só, pra que eu fui falar isso? Você quer receber agora o seu presente? Eu vou aí, vou te dar um beijo. Você quer agora o seu presente? Eu te dou, né? Então, se prometeu, tem que cumprir. O cristão tem que ser assim, sim, não, não, né? Aí, né? Então é muito bom estar nessa comunhão, né? Louvado seja o Senhor. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus, para adorar esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, que nos agraciou com mães tão abençoadas por Deus. Louvado seja o Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar aquele cântico, te agradeço por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer. Então nós vamos louvar ao Senhor por tuas promessas e por tudo que és. Nós temos o hábito de louvar com esse cântico em um aniversário, né? Mas às vezes temos que agradecer a Deus pelo ar,
né? Pela família, pela presença do Senhor. Então nós vamos agradecer por tudo que tem feito e por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que és. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Adora o Senhor. Todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Toda a igreja adore. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, e por tudo que irás fazer, Por tudo que vais fazer, por tuas promessas, por tuas promessas e tudo. que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. então cante. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. diga te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Agradecemos a Deus porque Ele é fiel. Ele é fiel em nossas vidas. Amém. Então vamos louvar o Senhor com aquele canto que diz assim: o Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. A terra e os céus tudo pode passar, Tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre serás.
Aleluias. Ele é fiel em nossas vidas. Eu queria convidar você a estar adorando esse Deus. Um Deus que é poderoso, que é grande, que nos impressiona a cada dia com tua fidelidade, com teu amor, que surpreende a nossa casa, as nossas famílias, com o teu amor. Oh, aleluia. Me impressiona tua fidelidade. Todos os dias tuas misericórdias se renovarão. Ele é Deus de promessas, Deus de promessas, Deus que não falha, Deus que nunca falha. Mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Ele é o nosso Deus, Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. diga Deus de nossas vidas, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. tudo pode passar, A terra e os céus, tudo pode passar. tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre será. Ele é fiel em todo tempo, em qualquer circunstância. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele é o nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Me impressiona A fidelidade do Senhor, tua fidelidade. aleluia. Diga todos os dias, Todos os dias as misericórdias se renovará sobre nós, ó se Deus. renovarão. Aleluia, diga isso ao Senhor. Deus de promessas, Deus que não falha, Deus que nunca falha. Mesmo que o homem seja infiel, Ele não mudará. tu não mudarás. Oh Deus, Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Senhor de nossas vidas, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. tudo pode passar, a terra e os céus, tudo pode passar. Ai, Senhor, Tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre será. fiel sempre serás. Fiel sempre será. Tu és fiel, Senhor. Fiel sempre será. Amém? Glória a Deus por esse Deus que é tão fiel em nossas vidas. Amém?
Poder sentar, queridos. O pastor está com a palavra. Ei, agora sim, né? Depois de uma semana, volta assim fora do ar, complicado, né? Queridos, que o Senhor esteja enchendo o nosso coração de graça, de paz e de alegria. Amém? Louvamos o Senhor por essa semana abençoada. Para mim foi muito abençoada. Estive ali em Rio Bonito no congresso de pastores desde segunda-feira, retornei na sexta-feira à tarde. Não vi o culto sexta-feira, que foi pregar no aniversário de um ninho de um sobrinho meu em Ururaí, mas desde ontem estamos de volta com os irmãos. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue enchendo o nosso coração de toda a paz e de toda a alegria. Parabenizar as mamães, né, algumas delas preparando o rango gostoso para os filhos, né, recebendo os filhos. Então a gente compreende a ausência de várias mamães. Os filhos e os pais poderiam estar aqui, né? Mas a gente sabe que tudo é motivo para faltar um dia, né? A EBD. Mas domingo que vem, irmão, ninguém pode faltar. Então vamos dar essa folga hoje, né, Ninil? Mas domingo que vem não daremos folga a ninguém, porque não vai. Domingo que vem ele funciona, se Deus quiser. Mas o que nós teremos no próximo domingo? Teremos, irmãos, a presença do professor Wander Silva. O professor Wander Silva é um palestrante, ele é de Minas Gerais, me parece, que da capital, BH. É um professor universitário e ele tem um ministério. Funcionou hoje já. Tem um ministério juntamente com outros irmãos, inclusive o pastor Lázaro, que esteve há um tempo atrás, faz parte do ministério do professor Wander. O ministério tem esse título: Salve Suas Crianças. Se o seu filho conversa dormindo, tem pesadelos, acorda aos gritos, pede que você o acompanhe ao banheiro, pede que você deixe lâmpadas acesas durante a noite, é desobediente, só sabe brincar com violência, está com baixo rendimento escolar, então esta palestra é para você. Conheça tudo sobre desenhos diabólicos e a influência da mídia no comportamento da criança. O professor Wander está oferecendo com a sua equipe essa palestra às igrejas. Ele esteve também lá em Rio Bonito oferecendo a todos os pastores. Não sei como que ele poderia dar conta, né? Tínhamos lá quase 700 pastores, então quase 700 igrejas, ou menos, levando em conta que algumas igrejas têm 2, 3, 4. Mas ele está em Campos oferecendo às igrejas gratuitamente essa palestra. É claro, né, como a gente sempre sabe fazer, de reconhecer como a Bíblia manda, reconhecer o trabalho dos obreiros, e ela diz que aquele que recebe as espirituais deve dar as materiais. É claro que a gente vai saber dar uma ajuda, uma oferta para abençoar o ministério do professor Wander. Mas muito mais importante do que isso, irmãos, é estarmos aqui domingo e trazermos outras pessoas, pais e filhos. Eu vou pedir às irmãs que trabalham em escolas, creche principalmente, que possam levar um cartaz, um lugar onde tem sempre, né, muito a presença de mães, pais, normalmente mais mães do que pais, para que tomem conhecimento. Vamos ver outros meios, vamos pedir o Miraldo, pedir o irmão Carlos Alberto logo mais, para pedir a ele para fazer também uma divulgação essa semana, está divulgando isso, as chamadas que nós temos no nosso programa na rádio, para oferecermos isso também para a comunidade e para irmãos de outras igrejas. Vai ser muito importante. Ele fez uma pequena amostra, né, uma pequena demonstração para nós do que ele vai estar tratando, e são coisas realmente
diabólicas que nós precisamos conhecer. Então, os irmãos, não deixem de vir no domingo. Temos aqui também, ele enviou um material, alguns convitinhos para que os irmãos levem e deem para pais para virem participar, trazendo os seus filhos. Então, os irmãos vão apanhar esses convites, tem aqui um número, né, talvez de uns 100, e distribuírem com algumas pessoas que têm filhos pequenos para virem à palestra no domingo. Vai ser no culto da manhã. Nós havíamos até agendado para no dia 2 à noite, mas depois descobrimos que coincidiu com a data do nosso congresso de família. Então a data disponível que ele teve foi próximo domingo no culto da manhã. Então por isso, irmã, cadê as irmãs? Irmã Neves e demais irmãos da escola dominical. Nós vamos ter que fazer uma escola mais rápida e já chegar aqui, abrir o culto e passar para o professor, porque o horário anunciado aqui é de 9 horas, mas vamos 9 horas para tentar começar 9h30. Então os irmãos tentem terminar o culto de oração às 8h30 e começarem logo o estudo da IBD, para que 9h30 todo mundo esteja aqui. Faltando 5, quando for 9h25, a irmã Neve ou quem estiver na direção da escola vai dar um sinal, vai dar um para os professores para que retornem sem perda de tempo, para que aproveitemos ao máximo dessa palestra. E aí isso me gera uma outra dificuldade, porque eu estou vendo que não conseguiremos realizar a nossa assembleia hoje por falta de quórum. Temos um grupo insuficiente para realizarmos a nossa assembleia. Eu ia adiar para domingo, mas já tem essa programação. Então, vamos fazer na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, então, a nossa assembleia. Esperamos ter um número suficiente de irmãos. Também já vieram me pedir aí mais cedo, pastor, faz um culto mais rápido, libera o povo, para a gente pra aproveitar mais com as mães. Então tem gente aí já preocupado com isso. Então, irmãos, essa assembleia quarta-feira, tá? Não deixem de vir, façam um esforço para virem. E domingo então. Então, após os irmãos professoras de creche aqui de Travessão, principalmente, escolas infantis, pega um cartaz, também não sei a quantidade que temos aqui, para colocarem nas creches, escolas infantis, para termos um número bom aqui de pais e crianças no próximo domingo. E a irmã Wanda já falou aí dos 100 dias de oração. Irmãos, a família precisa ser alvo de nossa preocupação e de nossas orações. Precisamos estar preocupados com a família, porque a família está cada vez mais perdendo a sua referência, perdendo a sua importância. Há todo um plano satânico para destruir a família. Há um plano para destruir a família. E esse plano começa nas esferas vamos dizer, na esfera maior do poder da nossa nação, e é no Congresso Nacional. Tem vários projetos ali que visam destruir a família. Como, por exemplo, a legalização do aborto. O aborto hoje no país só é legal se for quando a criança não tem cérebro. Então é permitido fazer o aborto diante do diagnóstico de todos os laudos médicos. Então há essa permissão. E no caso de ser fruto de um estupro, alguma coisa assim, mas o que já não é bíblico, nenhum aborto é bíblico, não há nenhuma lei que possa mudar aquilo que a palavra ensina. Deus é o Deus da vida, Ele quem dá e só Ele pode tirar a vida. Então o crente tem que entender isso. Não há nenhuma permissão bíblica para se cometer o aborto, porque isso é tirar uma vida, que a vida já existe desde a fecundação. Mas há projeto de lei para liberar o aborto. Isso é contra a família. Isso é contra a família. Sem falar nos projetos para casamento homossexual. Isso também é contra a família. Vamos tratar agora alguns princípios, e isso é contra o princípio bíblico.
Projeto para impedir que a certidão de nascimento tenha nome do pai, nome da mãe. Vai dizer somente assim: João da Silva, filho de Idi, né? Que pode ser fulano e fulano, ou fulana e fulana. Não vai ter, como tem nos registros dos nossos filhos, pai, nome do pai, nome da mãe. O projeto é acabar com isso, é não ter pai, não ter mãe, né? Para acabar com essa figura de pai e mãe. Projeto para as escolas não poder celebrar dia do pai, dia da mãe, porque isso não vai existir. Então, tudo isso, irmãos, é contra a família. São muitos os projetos que visam destruir a família. Isso tudo é diabólico, é satânico. E não é de se admirar, né? Porque a maioria daqueles que nos representam, eles têm pacto com Satanás. E é assim que eles conseguem chegar lá, fazendo pacto com o maligno, fazendo pacto com Satanás. E aí se tornam instrumentos de Satanás. Então nós precisamos orar, precisamos defender a família, precisamos clamar pela família. Nós vamos cuidar da nossa família. Essa palestra que nós teremos é uma maneira de cuidar da família. Porque Satanás, ele procura atingir os filhos através da mídia, através de desenhos. Os irmãos vão ver coisas aqui que vão ficar horrorizados. Então Satanás está atacando a mente das crianças, está atacando o conhecimento das crianças, tentando desviar de Deus, desviar da palavra do Senhor. Então essa palestra que vamos ter domingo, ela é uma defesa da família. Por isso está inserida, né, no mês da família, no contexto em que estamos preocupados com a família. Mas não deixe, irmão, de estar orando. Se você não adquiriu o livro com a irmã Van, tem ainda, irmã Van? Adquira o livro. Vai ser um manual para você seguir nesses 100 dias. Você vai ter ali uma devocional, vai ter ali uma orientação. Custa apenas R$8. Mas se alguém disser: pastor, eu quero muito o livro e não posso comprar, pegue com a irmã Van, a igreja vai pagar, eu vou pagar, não tem problema não. Mas se você quer esse manual, quer orar, ore. Não deixe de fazer, não pode deixar de fazer isso. Satanás está muito armado, está muito cheio de estratégia para destruir a família. A gente está assistindo isso e não está fazendo nada, não está ligando para isso. Então a gente precisa clamar pela família, clamar pela preservação da família. Então se você quer fazer isso, quer passar esses 100 dias orando pela família, especialmente pela sua família, compre o manual, adquira o manual, vai facilitar. Vai ser para você uma cartilha, ou realmente um manual para você seguir durante esses 100 dias e estar orando pela sua família. Começa hoje. Começa hoje, encerra 19 de agosto. Começa hoje, encerra 19 de agosto. A irmã Vânia tem aqui alguns manuais ainda. Adquira hoje ainda e comece hoje ainda. Também não é para adquirir e jogar e deixar jogado no canto, lá no armário, empoeirando ou guardadinho para não pegar poeira. Tem que usar, porque acabou. Tá? Muito bem, irmãos. Vamos dando ênfase, né, à família, ao cuidado com a família, a questão da família, a preocupação de Deus com a família. Vamos rapidamente pensar nos valores bíblicos para a família. Valores bíblicos para a família. Valores que estão sendo solapados, estão sendo desprezados, estão sendo combatidos, mas que nós como igreja precisamos prezar por eles, precisamos defendê-los e vivenciá-los. E orar ao Senhor para que eles prevaleçam. Para que eles prevaleçam e não caiam por terra, não deixam de estar em evidência. Primeiro valor bíblico que quero destacar é o valor do casamento heterossexual. O que é isso? Casamento de um homem e de uma mulher. Esse é um valor bíblico, esse é um princípio bíblico que a gente não pode ter medo de defender. Hoje ainda não temos lei no nosso país. Temos aí permissão, aceitação de união estável de homem com homem, de mulher com mulher, mas a legalização, não temos essa regulamentação ainda.
ainda. Mas logo, logo vamos ter. E não nos assustemos com isso. Isso, a meu ver, é algo inevitável. Está chegando, está pertinho. Projetos tem muitos. Mas ainda que isso venha ser regulamentado por lei, por uma modificação da Constituição. Que a nossa Constituição, ela diz que casamento é a união de um homem e de uma mulher. A lei maior do nosso país diz isso. Até então ela está em conformidade com a Bíblia. Mas a lei existe para ser mudada. Até a Constituição, que é a lei maior, ela tem apenas algumas partes que são imutáveis. Mas nisso ela não é imutável. Ela pode ser mudada a qualquer hora. Pode ser mudada a qualquer hora. Isso não há impedimento. Mas esse é um valor bíblico. Como a gente pode ver em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o verso 24. Quem pode ler? Vamos ler juntos? Já está ali? Não, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão, ou seja, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Diga, mulher. E serão ambos uma só carne. Isso é casamento heterossexual. Homem e mulher. A Bíblia não está dizendo, e deixa um, o outro. Está dizendo, deixa o homem, seu pai, a sua mãe, e se apegue à mulher. Esse é um princípio bíblico. É o mesmo que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Para a gente ter também uma referência no Novo Testamento. Efésios capítulo 5. Os versículos de 22 a 25. Quantos irmãos vão abrindo? Quero me redimir com os internautas para cumprimentá-los, dar-lhes um bom dia, né, e desejar que o Senhor seja abençoando as suas vidas e ajudando-os também a compreender esses valores bíblicos para a família, valores imutáveis, diga-se de passagem. Efésios 5, de 22 a 25. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, e não marida, marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Cadê o 25? Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Parece aqui duas figuras, uma masculina e uma feminina, uma chamada de marido, outra chamada de mulher, de esposa. É isso que é bíblico. Esse é um valor bíblico para a família, o casamento heterossexual. Não encontramos na Bíblia outro tipo de casamento. Tempo pode mudar, as leis podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. Deus fez a mulher para o homem. Ele fez Eva e não fez Evo. Ele fez Eva para Adão. Fez a mulher. E esse continua sendo o propósito de Deus, continua sendo um valor indissolúvel, eterno, para a família, o casamento heterossexual. Um outro valor, irmãos, para a família, que precisa ser lembrado, que precisa ser pregado, é o valor da fidelidade. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 17, onde temos ali a lista dos 10 mandamentos,
do Senhor para a nação de Israel, capítulo 20, verso 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a serva, nem o servo, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 4, Hebreus 13, 4, nós temos também esse mesmo princípio, esse mesmo valor sendo defendido pela palavra do Senhor. Hebreus 13, verso 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. O que é o leito maculado? É quando alguém está levando para o leito conjugal a presença de uma outra pessoa. Não necessariamente a presença física, mas a Bíblia diz que quando alguém se une, quando o homem se une com uma mulher, e vice-versa, uma mulher se une com um homem, ele ou ela se faz um com aquela pessoa. Então há um apego, na verdade. Isso é o leito maculado. Quando você está ali com a sua esposa, com seu esposo, mas houve um rompimento daquela fidelidade. É a mácula para aquele leito está maculado. E é preciso muita graça do Senhor, muita ajuda do Senhor, é preciso perdão para limpar essa mácula. E aí Deus diz: porque os adúlteros e os impuros Deus julgará. Esse texto então é uma defesa da fidelidade, o princípio do valor da fidelidade conjugal. Muitas famílias estão ruindo por conta disso, porque a fidelidade já não é mais tão defendida, tão praticada como outrora. Não sei se porque o coração do homem mudou, ou se por conta das facilidades. Acredito eu até pela segunda hipótese. Hoje é muito mais fácil um homem marcar um encontro com uma mulher, né? O tal do celular, que é uma bênção, mas também pode ser uma desgraça, né? Pode ser uma perdição. Então, há alguns anos atrás, era muito difícil, só se falasse em público. Mas as pessoas tinham cuidado, né? Um homem chegar para uma mulher em público e estar cochichando, e estar, né, tratando algum encontro. Então, isso dificilmente acontecia. Mas hoje é muito fácil, né? Através das redes sociais, através do celular, através do telefone. Então essas facilidades que a nossa vida adquiriu acabam sendo facilidades também para o pecado. Infelizmente, irmãos, tem muitos lares, e estou falando de lares cristãos, estou falando de lares evangélicos, sendo destruídos por conta da infidelidade. Porque muitos não têm mais valorizado, não têm mais defendido, não têm mais dado importância à questão da fidelidade. Precisamos valorizar isso. E a fidelidade começa no namoro. Começa no namoro. Quem não é fiel no namoro, dificilmente o será no casamento. Quem é capaz de trair o namorado, o noivo, a noiva, há também a probabilidade de vir a trair no casamento. Toda pessoa com quem se tem um compromisso, seja um compromisso maior, como é o casamento, seja um compromisso, né, não tão sério como um namoro, merece respeito, merece consideração, merece ser honrado. Então, a fidelidade. Outro princípio, irmãos, bíblico, outro valor bíblico para o casamento é também o amor. O amor é a base de tudo. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5,
Nós lemos ali já essa parte, diz, o marido deve amar a mulher. No capítulo 13, a primeira carta aos Coríntios, ele faz uma defesa maravilhosa, na verdade é um hino, é uma exaltação ao sentimento do amor, ao amor. Então é preciso também valorizar esse sentimento, porque só o amor pode fazer uma família perdurar, pode ajudar uma família a suportar todas as dificuldades, todas as lutas, né, sejam de que natureza for, tenham que origem tiver, o amor tudo suporta, o amor, né, ajuda em todas as situações. Então, o princípio do amor. Um outro valor bíblico para a família a ser defendido é o valor da obediência dos filhos aos pais. Efésios, capítulo 6, da carta aos Efésios. Também um valor que tem sido desprezado. Os pais vivem reclamando da desobediência dos filhos. Então diz o texto bíblico: filhos, obedecei a vossos pais, primeiro versículo, no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Os filhos precisam colocar isso em prática, porque fazendo assim, os pais estarão livres de tanto estresse, pressão alta, de tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas com a educação dos filhos. E muitos deles ficarão livres de enfrentarem tantas tragédias por conta da desobediência dos filhos. São os filhos crentes, os filhos que são servos do Senhor Jesus, precisam valorizar isso, precisam aprender e praticar a obediência aos pais. Vivemos no tempo em que os filhos querem mandar nos pais, porque normalmente, né, os filhos hoje, vou dizer maioria, mas em grande parte das famílias, encontra o seguinte contexto: os pais são de um tempo que não tiveram muita oportunidade de estudarem, né, de se formarem, e os filhos hoje, na sua grande maioria, né, estão estudando, estão crescendo, aprendendo, desenvolvendo na cultura, no conhecimento, e aí através das redes sociais eles conseguem dominar tudo, e isso está levando, né, uma certa soberba por parte dos filhos, começa a desprezar os seus pais, principalmente se eles não têm uma boa instrução, e os filhos já logo adolescentes não querem mais dar ouvido a seus pais, que pensam que eles já não têm mais bagagem, não têm mais condições de orientá-los. Então, o princípio da obediência. Um outro princípio, irmãos, a ser valorizado, a ser defendido, é o princípio da disciplina e da correção, porém com moderação. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vamos dar um passeiozinho pelo livro dos Provérbios. Vamos começar no capítulo 13. Capítulo 13 de Provérbios, de 13 a 4. Não, verso 24. Provérbios 13, verso 24. E esse tem sido também um princípio que tem sido rejeitado, desprezado pela nossa nação, através também de leis e projetos de leis que querem impedir os pais de corrigir os seus filhos, impedir os pais de disciplinar os seus filhos, impedir os pais de dar sequer uma palmada no seu filho. Se ele fizer isso, ele vai ter que passar, né, por um tratamento, vai ter que passar por uma ajuda, receber ajuda. Enquanto isso, o filho é criado de qualquer maneira. O que diz Provérbios 13, 24? O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. O que é reter a vara? É não usar a vara, é não utilizar a vara. Então Salomão diz que quem faz isso aborrece o filho. Aborrece no sentido de fazer mal ao próprio filho, que uma criança criada sem disciplina
Para ela, a princípio, é bom. Uma criança que não apanha, né, ela está feliz da vida. Mas isso é um grande mal que se faz a ela. É um grande mal. Deixar de corrigi-la. Aí a gente lembra dos filhos de Eli, do sacerdote Eli. Porque faziam toda sorte de bagunça, porque agiam como filhos de Satanás e o pai não corrigia. Achava bonitinho, ia deixando, e não chamava atenção, não corrigia os seus filhos, e eles tiveram que ser mortos pelo Senhor por conta dos seus pecados. Então quem não usa a vara faz mal ao filho, está proporcionando a ele que cresça sem disciplina, que cresça sem saber o que é certo, o que é errado, e sem ser freado nos seus erros. Mas quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Isso me fez lembrar agora, com saudade do meu pastor, quando eu era menino, o pastor Ari Santos da Costa, que está na glória com o Senhor, um pastor muito querido, mas que era assim, muito enérgico quando pregava. Tanto é que o púlpito do Nova Belém teve que ser... Cadê meu púlpito? Até sumiu. Teve que ser reformado na sua base, tanto que ele socava aquele púlpito. Né, irmã Cátia? A Cátia foi ovelha dele também. Não sei se foi batizado por ele. Ah, sim, eu fui batizado por ele. Então era um pastor muito enérgico, ele socava o púlpito. Era um pastor que não tinha muita instrução, mas de um amor, de um coração, de uma capacidade instrutiva, né, e disciplinado muito grande. Então, lembro quando ele falava: irmão, o cipó se torce enquanto está verde. Né, os irmãos da roça entendem muito bem isso. Né? Você corta o cipó verde, você consegue torcer. Naqueles que trabalham com cestaria, né, que fazem cesto, né, de cipós, sabe, tem que ser feito quando ele está verde. A palha também de bambu, né, Donato? Então, quando está verde, dá para fazer algumas manobras com ele. Secou, você vai virar, ele quebra. Então é isso aqui, ó. Sumiu. Corrigir enquanto há tempo. Depois não adianta querer corrigir porque passou do tempo. Aí ele vai bater em você. Quando você se levantar, pegar, antes de você pegar, ele te pega. Então corrija enquanto há tempo. Não deixa passar do tempo. Não deixa passar do tempo. E aí cada pai tem que saber qual é o tempo. Né? Chegou na adolescência, agora já era. Tenta corrigir a adolescente que você não corrigiu quando criança, não, porque não vai aceitar, não. Ah, você achava bonitinho, tão bonitinho que ele faz, né? Faz uma birra, que coisa linda, né? Bate na cara do pai, que lindinho, né? Não obedece, que coisa bonita, meu filhinho, minha filhinha. Aí depois já era. Depois da adolescência para cima, não tenta torcer não, porque vai quebrar. Aí quando você menos esperar, vai encontrar um bilhetinho lá em cima da cama dele: pai, fui. Você abre o guarda-roupa, está vazio. Levou tudo, sumiu. Acompanhou coleguinhas, né? Foi morar sozinho. Outro provérbio, capítulo 23, de 13 a 14. Depois a irmã pode ir ali enumerando ali os princípios. Ficou bom. Provérbio 23, de 13 a 14. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. E matasse, irmãos, você não me vê nunca. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-lo da morte. Olha só, em vez de matar, pode livrar da morte. Se algumas crianças tivessem levado umas palmadas, umas varadinhas, muitos jovens estariam vivos hoje e continuariam vivendo. Muitos estão mortos porque não receberam disciplina. É a sabedoria de Salomão, e quem pode dizer que ele está errado? A experiência prova de que ele sempre esteve e sempre estará certo, até porque é a palavra do Senhor. Outro verso? 14. Hã? Sim. Então tá. Já foi lido. 13 e 14. Então as palmadas não matam. Pelo contrário, a falta de palmada é que pode matar. Agora o verso 17. Não, pera aí, eu segurei. 29 e 17.
29 e 17 Provérbios. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Corrija os seus filhos, ele será para você motivo de orgulho e não de vergonha. Eu me lembrei, não sei se foi o mesmo pastor que me batizou, o pastor Ari, um outro pastor, que uma vez contou a seguinte historinha. O filho foi preso, e condenado à morte, é claro que então não foi no Brasil, em algum estado dos Estados Unidos. Eles deram a chance de dizer uma última palavra para sua mãe, que estava presente lá no local da execução. E ele chamou a sua mãe na frente, diz a historinha, e deu-lhe uma mordida no rosto. E disse para ela que aquilo era para ela se lembrar, porque ele estava sendo morto por culpa dela, que se ela tivesse corrigido a tempo, ele não estaria sendo condenado à morte. Então, é o que diz a palavra: corrija seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Muitos pais se envergonham dos filhos por culpa deles, porque não os corrigiram a tempo, que acharam bonitinho, tiveram dificuldade, foram medrosos. Muitos pais têm dificuldade de usar a disciplina. Tem medo do filho ficar zangadinho, medo de magoar o filho, de entristecer o filho, de aborrecer o filho, e aí vai deixando, depois é tarde. Outro princípio, irmãos, para a gente então ir comer o papá da mamãe, é o princípio da instrução, que a gente não pode esquecer também, de Provérbios 22, verso 6, instruir o menino no caminho que ele deve andar. Um princípio que tem, infelizmente, sido também desprezado. Qual é a grande preocupação dos pais hoje? É ganhar dinheiro. Quem tem um emprego quer ter dois. Quem trabalha meio período quer trabalhar o período inteiro. E aí não sobra tempo para educar o filho, para cuidar do filho. Nós estamos muito preocupados em deixar bens para os nossos filhos. Não, tem que trabalhar porque tem que deixar alguma coisa para o meu filho. Se você quer deixar alguma coisa, pelo menos deixe a palavra de Deus plantada no coraçãozinho dele. Deixe ele instruído na palavra. Se você morrer e pelo menos deixar isso, já fez muito. Porque a casa, alguém vai dar. Alguém vai providenciar a comida, alguém vai providenciar. Alguém vai providenciar. De alguma maneira ele vai receber essas necessidades. Mas não negligencie a instrução espiritual. Não negligencie isso. Então, infelizmente, nós estamos mudando o nosso foco, a nossa preocupação, e aí, quando se volta do trabalho, está tão cansado que não tem tempo para sentar com o filho, para estudar a Bíblia, para colocar algum princípio no seu coração, ou já está dormindo, enfim. Então, nós precisamos, ainda que temos que trabalhar, ainda que tenhamos outras preocupações, mas que tenhamos isso como prioridade na nossa vida. Até como sempre eu digo, criar filhos é cuidar de alguém que não é nosso. Nós estamos cuidando de alguém que não nos pertence. E quem cuida de coisas dos outros precisa cuidar melhor do que das suas coisas. Não é isso? Toma cuidado com isso, que isso não é meu, meu filho. Vamos cuidar que esse negócio não é meu. Quando é da gente, a gente não tem tanto cuidado. Então a gente cria filhos para Deus. Nossos filhos pertencem ao Senhor, eles são herança do Senhor, e não podemos perdê-los para o mundo. Deus os confiou a nós para que sejamos instruindo os nossos filhos. Não jogue numa escola e ache que lá a professora tem obrigação. Não, domingo eu levo a escola dominical, entrego lá para as tias da igreja, e elas vão cuidar, e às vezes não conseguem sequer a atenção da criança, porque a criança não está treinada a parar para ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, valorizemos também, defendamos também esse valor bíblico para a família, que é os pais instruindo os seus filhos. Não deixemos de fazer isso, para depois não termos que olhar para trás e lamentarmos a nossa falta, lamentarmos a nossa negligência. Tá? Sem falar no princípio da proteção, do sustento, que cabe também a nós, e isso é valor bíblico também, né? De proteger os nossos filhos, cuidar bem dos nossos filhos, cuidado com sua integridade física, espiritual,
emocional. Estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. Tenhamos cuidado. Às vezes as relações homoafetivas, homossexuais, elas se desenvolvem lá uma coleguinha, um coleguinha, né, que está indo na sua casa, ou do filho com a professora, com o professor. Então a gente tem que estar no tempo, tem que estar muito esperto, com o olho muito aberto, para proteger os nossos filhos. Temos que estar muito atentos, né? Então, se o coleguinha vai para lá e estão trancados no quarto o tempo todo, jogando videogame, né, mexendo no computador, então vai sempre lá, dê uma olhadinha, não descuida não, porque os nossos filhos não estão livres. O diabo está aí trabalhando, está maquinando, né, ele está querendo minar a cabeça dos nossos filhos. Então precisa estar muito atento para cuidar da saúde física, emocional. É um cuidado. Muitas crianças são abusadas desde pequenininhas, às vezes por cuidado dos pais, que confiam muito no vizinho, confiam muito no tio, enfim, né? Então a gente está num tempo que tem que ter muito cuidado dos nossos filhos, para que eles não venham sofrer nenhum tipo de agressão, que às vezes acontece por negligência dos pais. A maioria das vezes acontece no próprio lar, no seio da própria família, e isso causa um prejuízo muito grande à vida dos nossos filhos. Então, o princípio do cuidado e da proteção. Não podemos facilitar. Não podemos facilitar, precisamos estar muito atentos com quem eles estão, onde eles estão, o que estão fazendo, estar realmente vigilantes. Nada demais o filho receber um coleguinha em casa, um grupo de coleguinhas, para ir brincar, para ir dormir, mas olho vivo, atenção, orientação, cuidado. Tá bom, irmãos? Então que o Senhor esteja aplicando tudo isso ao nosso coração, nos despertando para esses valores bíblicos, que a gente continue valorizando isso, preservando, cultivando, ensinando aos nossos filhos, adotando para nós, para que desta maneira possamos preservar a família. Amém? Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Podemos nesse tempo estar refletindo acerca da família, que o Senhor possa nos abençoando neste mês da família. Deus seja abençoando. Vamos começar já orando pela família. Início aqui é essa jornada de 100 dias de oração pela família. Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Pai amado, Deus querido, Deus bendito, Deus poderoso, Pai, nós queremos agora pedir a ajuda do Senhor, pedir a misericórdia do Senhor sobre nossas famílias, Pai, pois as nossas famílias correm um grande risco, porque há todo um plano arquitetado por Satanás, o mundo espiritual, para destruir as nossas famílias, para destruir no nosso coração aquilo que é bíblico, para fazer com que abandonemos os valores bíblicos para a família e comecemos a aceitar aquilo que Satanás está lançando, o joio maligno no meio da igreja, no meio da nossa família. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para as verdades da sua palavra, para os princípios da sua palavra, possamos, ó Deus, defendê-los, possamos vivenciá-los, pregá-los com coragem, para que aquilo que foi nos deixado pelo Senhor continue sendo vivenciado, continue sendo, ó Deus, aceito e buscado e defendidos pelas nossas famílias. Abençoa, ó Deus, a família de cada um de nós. Abençoa cada família de nossa igreja, a família de cada um dos nossos irmãos. Abençoa a relação dos pais com os filhos. Orienta os pais, capacita os pais a instruírem, a conduzir os seus filhos na palavra do Senhor. Ajuda os filhos a aprenderem a obediência, Senhor amado. Pai, nos ajude no papel de cuidar dos nossos filhos. Orienta-nos nisso, Pai querido. Pai amado, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada família. Abençoa os casamentos, a união, ó Deus, de cada casal, a vida conjugal, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, tornando sólida, abençoada, frutífera, tornando harmônica, Senhor nosso Deus, porque tudo isso é o que o Senhor deseja
para as nossas famílias. Pedimos, Pai, pela família cristã, pelas famílias brasileiras, Senhor amado. Ó Deus, que o Senhor possa estar repreendendo todo esse plano arquitetado pelo maligno para destruir os princípios, os valores bíblicos da família, Senhor. Tudo isso venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender todo o intento do mal, aqueles que se colocam como instrumentos de Satanás, aqueles, ó Deus, que elaboram leis que tenham por objetivo destruir esses princípios sagrados para a família. Que o Senhor possa repreender isso na mente, no coração dessas pessoas, Senhor. Abençoa, Deus, o nosso Congresso Nacional, que eles possam, ó Deus, perceber o que está acontecendo com a família brasileira, os riscos que a família está correndo, Senhor amado, e que todos esses projetos que certamente vão destruir a família, que se colocados em prática, tornados lei, vão contribuir para o declínio da família, que esses projetos, ó Deus, não venham ser aprovados, que eles venham, ó Deus, ser retirados, que venham ser destruídos, Senhor nosso Deus, para que os princípios sagrados de uma família cristã, de um país que se diz cristão, que esses princípios possam ser valorizados, possam ser defendidos, Senhor nosso Deus. Pai, abençoa a família de cada um de nós, abençoa cada família da sua igreja, Pai. Assim oramos, Deus, agradecidos e pedindo no nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Irmãos, orando silenciosamente, não receber as atividades da semana. Esperamos então que logo mais possamos ter irmãos para anunciar aos irmãos. Então as irmãs professoras de escola infantil apanhem comigo, e os pais, podem apanhar o convite para entregar para outros pais para a palestra de domingo de manhã às 9 horas. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Nossos internautas, que na paz do Senhor também, que Deus a todos abençoe.